Graça e paz, meus amados, nós estamos mais uma vez aqui neste lugar, nesse tempo que temos escolhido para ministrar uma palavra, para poder aprendermos um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós, nesse tempo tão complicado, tão difícil, de tantas informações, não é? De tantas decisões, de tantas escolhas, de tanta autonomia, de tanta liberdade, de tanta individualidade, não é? Quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo tempos difíceis. Uma das coisas que Paulo diz acerca dos tempos difíceis é o egoísmo, a avareza, não é? Ele vai falar também da falta de amor, da falta de obediência aos pais, né? Nós temos essa lista de coisas que estamos vivendo no nosso tempo, não é? E nós às vezes esquecemos de viver a palavra de Deus. No domingo passado, pela manhã, viemos aqui para ir para o templo e eu pensava de falar alguns minutos com a igreja, poucos minutos, e o Senhor então começou a ministrar o nosso coração e o tempo se estendeu bastante, porque o Senhor começou a nos levar a entender o que quer dizer discernir o corpo. Eu não vou pregar aqui o sermão que pregamos no domingo pela manhã, não vou aqui ministrar porque não é esse o propósito nessa nossa live de hoje, mas nós estamos aqui já dentro de um período onde temos ministrado sobre os mandamentos recíprocos, sobre os uns aos outros da palavra de Deus. Então nós gostaríamos de, nessa noite, ver o que a palavra de Deus nos ensina mais um pouquinho sobre essa questão. Então, graça e paz a você que está me vendo, a você que vai me ver, não é? Eu não sei qual o tempo, qual o dia, qual o horário, enfim, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você em qualquer tempo, nesse dia, nesse ano, nesta hora, neste lugar onde você está. Então nós cremos profundamente de que esta palavra, ela não vai acontecer simplesmente numa terça-feira, dia 29 de junho de 2021, mas que esta palavra vai ser multiplicada, compartilhada, não é? Desde já eu quero aqui mais uma vez convidar os amados a compartilhar, abrir suas salas de vídeo. Nós estamos também após a ministração ao vivo aqui, transferindo, compartilhando essa ministração também no nosso canal do YouTube. Eu gostaria também de que você fosse lá, desse o seu like e se inscrevesse, convidar as pessoas para se inscrever. Eu preciso de mais inscritos lá para que a gente possa gravar diretamente também no YouTube. E você vai me ajudar muito nisso, porque você não está apenas me ajudando, você está multiplicando a palavra que não é minha, ela é de Deus. Para quem ainda não sabe quem sou, eu sou o pastor Amarildo, estou aqui em Minas Gerais, cidade de Conselheiro Pena, a Igreja Batista Central. E toda terça-feira, às 20 horas, estamos aqui ministrando uma palavra e nós estamos falando sobre os mandamentos recíprocos. Uma das coisas que tem me empolgado muito, tem me impulsionado, me constrangido a ministrar esta palavra
essas ministrações aqui para os amados é devido a um questionamento que eu faço desde a minha adolescência. Nós vamos à escola bíblica dominical, nós levamos uma revista, nós estudamos uma revista durante a semana, e nós somos muito bem informados acerca da palavra, acerca do que Deus é, acerca do que Deus faz, não é? Nós somos muito bem informados, somos um povo que estuda bastante, mas nós parece que nós só somos informados e nunca formados na palavra. E por isso até você vai ver aí colocado formação em mandamentos recíprocos, é só para a gente ter uma ideia de que ao passar pela palavra, pelo tempo que nós vamos vivenciando a palavra, nós precisamos pensar no fato de que a palavra de Deus ela está aqui para nos formar. É por isso que a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados até que cheguemos. Então existem degraus, existem fases, existem níveis de crescimento, e nós gostaríamos muito de contribuir com isso para a sua vida, e que ao final dessa série você possa ser uma pessoa formada nesses princípios, nesses mandamentos. Outra questão que eu falo aqui é que essas palavras são mandamentos, e mandamentos não foram escritos ou ditos ou registrados para que nós olhássemos para eles e pegássemos eles e falar, vou escolher alguns desses, porque são opções dadas, não é? São uma série de palavras que eu posso escolher qual eu me adequo mais, ou qual se adequa a mim. Talvez seja esse o nosso grande problema. Nós temos tentado adequar a palavra a nós, a nossa cultura, a nossa denominação, a nossa cidade, a nossa vizinhança e principalmente as nossas próprias vontades. Porém, nós esquecemos que o fato aqui é que nós devemos ser moldados pela palavra. Nós precisamos ser transformados pela palavra. E isso é muito importante pensar. Então, quando falávamos de discernir o corpo, uma das coisas que eu tenho frisado aqui, tenho falado constantemente, é que a palavra de Deus, ela é o manual, ela é tudo que nós precisamos para sermos igreja, para vivermos como igreja, para vivenciarmos a vida em Cristo pela palavra. Mas nós perdemos muito tempo em não nos formarmos na palavra. Imagina você há quantos anos você tem uma Bíblia em casa, e quantos de nós temos a Bíblia em casa há muito tempo e nunca a estudamos toda. Então nós às vezes nos contentamos com o fato de irmos à igreja uma vez ou duas por semana, e nessas 2, 3 vezes por semana que vamos na igreja, alguém vai ler a Bíblia, alguém vai ensinar um trecho da palavra, alguém vai pregar. Mas o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo? Então esses mandamentos aqui é o mandamento que eu entendo que é o que nos torna igreja de verdade, uns aos outros. Uma coisa que o Senhor falou conosco muito fortemente no domingo passado de manhã foi que, infelizmente, nós ainda ficamos estagnados na ideia de que somos povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque povo, sendo um povo, seja ele de milhões de pessoas, seja ele de dezenas de pessoas, não importa se é um povo. Então um povo, ele é constituído de indivíduos, dentro da sua individualidade,
dentro da sua própria personalidade, do seu próprio caráter. E quando alguém faz algo que não está de acordo com o povo, como era no Velho Testamento, nós vamos ver a pessoa sendo extirpada do seu povo, sendo lançada fora do seu povo. E nós vemos isso como igreja hoje, quando nós entendemos, nos entendemos, nos compreendemos como povo. Então, quando um indivíduo que faz parte desse povo, ele se suja, ele erra, ele cai, ele transgride de alguma maneira, então nós extirpamos ele do povo, e então o povo continua sendo povo. Mas é bom que a gente entenda que Cristo veio, morreu na cruz por nós e nos fez corpo dele. Então agora não somos mais o povo de Deus, mas somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, num corpo, quando um membro suja, quando você pisa em alguma coisa que suja seu pé, você não arranca o seu pé, você limpa o seu pé. Quando você suja sua mão em alguma coisa, você não arranca sua mão, você limpa sua mão. Quando você cai na lama, se suja várias partes do seu corpo, você então não corta, você não arranca, você limpa, você esteriliza, você usa o que tiver que usar, mas para deixar ele limpo, porque é o seu corpo, é membro do seu corpo, e a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. E por isso que a palavra de Deus vai nos dar a visão, nos dar os mandamentos uns aos outros. E aí nós então já falamos de alguns deles, e para você ter uma ideia, nós falamos agora, já nas últimas duas lives, falamos sobre questões que envolvem julgamento. A primeira foi não julgueis, a segunda foi não queixeis. Hoje, como você pode ver no tema, vamos falar de uma outra situação que caminha pelo mesmo pensamento, caminha pela mesma linha. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero aqui agradecer muito a participação dos amados, o compartilhamento dos amados, a paciência dos irmãos, e também quero aqui orar com você. Eu quero orar com você. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado, exaltado seja o nome bendito do Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque os teus filhos, o teu corpo, tem, ó Deus, se reunido, tem estado unido, tem vivido a unidade em Ti. E então, ó Deus, nós queremos aqui Te glorificar por isso, pedir ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor venha proteger os Teus filhos, consolar os Teus filhos, permita, ó Deus, que eles entendam e compreendam a situação que estão vivendo e que a vontade do Senhor está sendo feita. Eu quero, ó Deus, aqui pedir ao Senhor a consolação para a Igreja Batista em São Miguel do Guaporé, para a irmã Luceni, para as ovelhas ali, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha consolar os corações que tem, ó Deus, tem sentido a falta já do seu pastor que o Senhor recolheu para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, assim como essa igreja, eu quero estender o pedido para tantas outras igrejas que estão passando pela mesma situação, tantas outras famílias. A Ti rendemos graças e pedimos ao Senhor que venha ministrar o nosso coração nesse encontro, nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que eu quero ler com você, ele está em Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando
como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode destruir. Mas quem é você? Quem sou eu para julgar o seu próximo? Então a gente vai entender aqui, queridos, que essa palavra fala de maledicência, mas encerra dizendo que é julgamento. Por quê? Porque para você se queixar de alguém, você precisa fazer um determinado julgamento. Para você falar mal de alguém, você tem que fazer julgamento. Você está julgando também. E aqui está falando de falar mal uns dos outros. A pergunta que eu gostaria de fazer é: qual a sua opinião sobre alguém que fala mal dos outros? Como você definiria alguém que fala mal dos outros? Quando eu tentei fazer isso, quando eu fiz isso a meu respeito, quando eu fui buscar em mim a opinião que eu tenho sobre alguém que fala mal dos outros, eu encontrei uma pessoa na minha frente. E eu fiquei então muito preocupado, porque eu encontrei a mim mesmo. Será que você já falou mal de alguém? E aí, quando está colocando aqui que nós nos colocamos como juiz, e quando essa palavra diz nós colocamos como juiz, olha só o que o Tiago diz, ele diz que só há um juiz legislador. Ou seja, quando eu estou falando mal de alguém, eu estou colocando no lugar desse juiz. Que coisa! Então, como já dissemos aqui, nas duas últimas lives, nós falamos sobre julgamento, sobre queixa, lembrando que para que haja queixa, um julgamento se faz necessário. Hoje a nossa live vai falar sobre não falem mal uns dos outros, e Tiago deixa claro aqui que a maledicência tem a ver com julgamento também, porque para falar mal do indivíduo já fez o seu julgamento, né? Para falar mal de alguém, o indivíduo já fez julgamento, né? Então esses versículos nos dão um entendimento bem claro de que não podemos falar mal dos outros, porque quando fazemos isso, estamos nos colocando no papel de juízes. E Tiago diz que esse papel pertence somente a Deus. Olha aqui uma palavra que não estava nem aqui, nem tinha pensado nela até então. Colocar-se, ou tentar se colocar na posição de Deus, é terrível. Mas ao falar mal dos outros, se estamos nos colocando na posição de juízes, significa dizer que nós estamos tentando alcançar esse lugar. Falar mal das pessoas é sinal de falta de amor, porque afinal ninguém gostaria que isso fosse o inverso. Ninguém gostaria que o inverso disso acontecesse, que soubesse que alguém esteja falando mal de você. Você já, porventura, em algum momento, já soube de alguém que estivesse falando mal de você? Provavelmente assim. É horrível, é duro saber que alguém está falando mal de você. Saber que o irmão está falando mal de você. Que coisa ruim. Além disso, falar mal dos outros é um sinal, é uma declaração de um coração cheio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do que há abundância no coração, disso fala a boca. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Então, quando nós
o falar mal dos outros é um sinal, é uma declaração de um coração, por exemplo, cheio de falta de conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque ninguém conhece tudo a respeito da outra pessoa. Ninguém conhece tudo a respeito da pessoa de quem está falando, porque apenas Deus conhece a pessoa. Olha aí de novo, quando nós falamos mal da pessoa, colocando na posição de quem sabe o que a pessoa é, quem sabe o que a pessoa faz. Às vezes nós falamos mal da pessoa simplesmente pelo fato de não irmos com a cara dela, de não termos gostado do jeito dela. Às vezes a pessoa nem precisou fazer nada com a gente, não. Basta a gente não gostar muito do que viu, a gente já começa a falar. E não estamos falando aqui, queridos, essa não é o caso, nós estamos falando aqui que deve-se concordar com todas as condutas, ou com as formas de viver, com o procedimento das outras pessoas. Não tem que concordar com tudo que as pessoas fazem. Você não precisa concordar com elas. Talvez esse seja o problema da aceitação. Esse seja o problema quando a Bíblia diz: aceitem-se uns aos outros. Que coisa difícil. Amai uns aos outros. Aí quando você analisa essa situação e pensa no fato de que você não concorda com a pessoa, então se você não concorda com a pessoa, você também não vai ser amigo dela, não vai andar com ela, não vai na casa dela, não vai bater um papo com ela, não vai encontrar um caminho de uma conversa onde os dois concordam. E que se você não concorda, esse é um direito que nós temos de não concordar. Eu sempre disse que nós temos o direito de discordar, mas o dever de respeitar. E aí quando a Bíblia fala de não falar mal uns dos outros, não está dizendo que você deve concordar com tudo. Muito pelo contrário, apenas que se você está vendo o seu irmão fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, não com a sua opinião, mas com o que a palavra de Deus diz, por isso é preciso que você esteja atento e afiado com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando você não está de acordo com a opinião dele, ou você percebe que a opinião dele não está de acordo com a palavra de Deus, então a ideia da palavra de Deus não é você falar dele, mas você falar com ele. E isso é tão raro que quando um irmão vê o outro em pecado, ou vê o outro fazendo alguma coisa que não está de acordo, e ele fala com ele, o outro também que recebe a palavra de exortação, começa a achar que aquela pessoa não concorda, discorda de tudo, não gosta dele, porque nós não estamos acostumados a sermos sinceros nisso muitas vezes. E isso é complicado, né? A palavra de Deus diz que se o teu irmão, Jesus disse isso, Lucas 17, versículo 3, vai dizer: se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. A palavra de Deus, querido, a palavra de Deus nos ensina como é que eu diria, a trabalhar essas questões de uma forma bíblica, saudável, de uma forma abençoadora. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 6, versículo 1 vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, voltando para o fato de que nós precisamos aprender a viver como corpo e entender que se nós somos um corpo e vivemos como um corpo, e esse corpo, entenda isso, amado, esse corpo não tá se referindo a uma igreja local, a uma denominação religiosa, evangélica. Esse corpo é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos nos converter a isso, entender isso. E aí, quando nós tratamos disso, nós vamos também entender que quando o nosso membro erra, quando um membro do nosso corpo, ele toca em alguma coisa errada, todo o corpo sente. A Bíblia chega a dizer o seguinte: quando um membro do corpo padece, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se regozija. Então, pensa em Neemias. Neemias, ao orar pelo povo que estava em miséria e desgraça, ele diz, com as suas palavras, orando a Deus, ele diz o seguinte: nós pecamos, nós erramos, nós estamos dessa maneira porque nós pecamos. Ele poderia ter orado e dito assim: aquele povo desgraçado errou e por isso estão naquela miséria. Se eles tivessem fé, fossem fiéis a Deus como eu sou, talvez estariam com um bom emprego como eu estou, talvez não estariam na miséria, mas estão lá porque erraram. Não, ele diz: nós erramos porque é a visão de corpo, a visão de que eu e você somos um. A questão do uns aos outros. Jeremias, ele prega durante anos e anos, décadas, para o povo ouvir, se arrepender, para não ser castigado, para não ser levado ao cativeiro. O povo não o ouve, o povo o maltrata durante todo aquele tempo. E ele chega em Lamentações, ele começa a lamentar a situação do seu povo. Chega no capítulo 3, ele começa a lamentar a sua própria situação, e ele vai se lembrando das coisas, até que um momento ele para e fala: não, eu preciso lembrar também de outras coisas, porque quando eu lembro de tudo isso, a minha alma desfalece, eu começo a morrer por dentro, mas eu também lembro de algo que pode me trazer esperança. E ele começa a falar dessa esperança até que ele chega lá no versículo 40, e ele vai dizer assim: examinemos os nossos caminhos, o coloquemos à prova e voltemos para o Senhor, porque nós pecamos, nós erramos, nós prevaricamos, nós transgredimos, e por isso o Senhor não nos perdoou. Olha que ele não estava lá com o povo, ele estava aqui, mas ele diz: o Senhor não nos perdoou, nós erramos. Não faleis mal uns dos outros. Isso falar mal do outro é o exemplo de que o nosso coração está cheio de maldade, cheio de conhecimento ruim, não é? Cheio de conhecimento errado, porque nós não conhecemos o outro o bastante para falar mal dele para outra pessoa. Porque quando nós falamos mal de alguém, nós vamos falar com outra pessoa, com um terceiro, um quarto, e essa pessoa que nos ouve, ou ele tem o Espírito de Deus na vida dele, ou ele reconhece o pecado que ele está entrando, e ele nos repreende para não falar mal daquele irmão perto dele. Ele então tem que concordar comigo, e ao concordar comigo, eu arrasto ele para o mesmo pecado que eu estou cometendo, de falar mal de alguém. Isso acontece comigo, não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Então entenda que mandamento não é opção, não é uma sugestão da palavra. Mandamento é para ser cumprido, mandamento é para ser obedecido. E esse mandamento é: não falem mal uns dos outros.
E é um mandamento, e todo mandamento tem as suas implicações. Gostaria de pensar em algumas implicações desse mandamento. Esse mandamento, ele nos exorta a não falar mal uns dos outros, e ele possui, como já disse, as suas implicações. Quando falamos mal de alguém, nós estamos assumindo que nos consideramos, assumindo na prática, que nos consideramos superiores. Superiores àquele a quem estamos nos referindo. Quando falamos mal, nós estamos nos considerando superiores, juízes. Falar mal do outro irmão é uma prova incontestável de que nos consideramos melhores do que o outro, superiores, melhores. Ou seja, quando nós consideramos superiores, nós estamos diminuindo o outro. Quando nós estamos sentindo melhores, é porque nós achamos que os outros são piores do que nós. É por isso que falamos mal deles, porque achamos que aquilo que ele está fazendo é pior do que eu teria condições de fazer, teria coragem de fazer. Mas eu tenho uma visão sobre isso. Eu creio que aquilo que a gente mais fala mal do outro é aquilo que mais nos tenta, é aquilo que mais nos persegue, talvez seja aquilo que a gente mais comete, que mais pratica. E aquilo é tão insuportável para nós, que quando a gente vê aquilo no outro, a gente fala. A gente fala até para que escondamos o nosso próprio comportamento. Isso é terrível. Mas se você analisar bem, você vai perceber que essa é uma verdade terrível, mas é. Então, quando nós falamos mal do irmão, é uma prova incontestável de que nos consideramos melhor do que o outro, porque nos colocamos na posição de juiz. Falar mal do outro, irmão, demonstra uma coisa muito tremenda aqui também. Demonstra que nós desprezamos a Deus. Que coisa! Olha onde estamos entrando. É por isso que nós precisamos nos formar nisso. É por isso que nós precisamos crescer na palavra. É por isso que nós precisamos aprender cada dia na palavra. Porque isso, falar mal do outro, leva-nos a desprezar a Deus, ou estamos desprezando a Deus quando falamos mal do nosso irmão. Desprezamos a Deus, que é o Criador do nosso irmão. Você lembra de quando Deus pergunta assim: Adão, o que houve com você, Adão? Por que você fez aquilo que eu disse para não fazer? Adão, na hora, ele culpa o Criador, ele despreza a obra do Criador, e ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. Então, desprezamos aquele que é o Criador do nosso irmão, da nossa irmã, a sua própria imagem e semelhança, e para quem o Senhor tem um plano especial. Tiago capítulo 3, versículo 8 a 11, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. Olha que coisa terrível. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Ele está falando que nenhum homem pode. Ele não está falando que o Espírito Santo não pode. Ele não está falando que Deus não possa. Ele está falando que nós, na qualidade de homens, de seres humanos, não conseguimos. Então ele vai dizer: nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha isso. Pensa bem. Com a mesma língua que bendizemos, louvamos a Deus no domingo, vamos para o culto, adoramos, levantamos as mãos, damos glórias a Deus, exaltamos
exaltamos o Deus, ao Deus de toda a glória, glorificamos a Ele, e termina o culto, e a gente vai lá e fala: você viu aquela pessoa como se comportou errado, você viu isso, você viu aquilo, e nós começamos então a amaldiçoar aqueles que são feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Desprezo do próprio Criador. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um manancial, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ele diz: como que um rio pode dar água doce e amargosa da mesma fonte? E como que o homem consegue destilar coisas terríveis, venenosas, com a mesma boca, com a mesma língua, que glorifica a Deus na hora do culto? Que coisa difícil. Eu sempre falo isso. Às vezes, como igreja, nós nos colocamos como juízes, quando julgamos pessoas. Eu quero concluir aqui, querido, mas eu quero dizer o seguinte: não falar mal uns dos outros é um mandamento essencial, sabe para quê? Para a manutenção do amor mútuo que devemos uns aos outros e da unidade cristã que precisamos refletir a cada momento. Deixa eu te falar uma outra coisa. Essa semana de oração que nós passamos semana passada, agora, nós tivemos uma das ministrações, um dos homens de Deus dessa igreja ministrou uma palavra muito interessante falando sobre união e unidade. E eu sempre entendi que para chegar à unidade a gente passa pela união. E nós, às vezes, somos até unidos, mas não vivemos a unidade. Porque a unidade tem a ver com o mesmo parecer, com o mesmo sentimento. Tem a ver com o mesmo propósito, com o mesmo alvo. Tem a ver com o negar o eu. Tem a ver com deixar a minha individualidade, a minha opinião para mim mesmo e viver em unidade, só refletindo, só se movimentando de acordo com os comandos do cabeça. E o cabeça desse corpo não é o pastor, é Cristo. Então viver unidade é como se nós, a ilustração que o irmão fez, eu quero aqui utilizá-la também. Ele disse: olha, é como se pegasse um saco de laranjas, cheio de laranjas, e elas estão ali unidas, todas no mesmo lugar, todas no mesmo recipiente. Mas então nós abrimos a boca daquela sacola, daquele saco, e deixamos elas rolarem para a rua abaixo. Então cada uma vai rolar para um lado, algumas vão rolar mais rápidas, outras mais lentas, algumas vão parar num canto, as outras vão parar muito longe, e elas vão se espalhar todas, e vai dar bastante trabalho para reuni-las de novo. Algumas delas, enquanto vamos tentar reuni-las, talvez elas não vão subsistir, não vão continuar, porque vai passar um carro, vai passar um animal e vai esmagá-la, porque não estavam unidas. Mas a união, ela pode até ser desfeita. Mas quando se fala de unidade, é pegar todas aquelas laranjas que estavam unidas e fazer delas um suco. Não tem mais como separar.
elas vão servir para alimentar alguém, mas não tem mais como separar, saber qual é aquela laranja que estava um pouco mais verde, que estava um pouco mais madura, que estava mais amarelinha, que estava menos amarelinha, aquela que estava maior, aquela que bem menorzinha. Não dá para definir agora, sabe por quê? Porque todas elas não são mais um saco de laranjas, elas são um suco de laranja. Isso é muito interessante. Então, pensar nisso e não falar mal uns dos outros é uma forma, é um mandamento necessário, essencial para a manutenção do amor mútuo que devemos aos outros e da unidade cristã que precisamos refletir a cada momento. Todas as vezes que o irmão ou irmã é diminuído, rebaixado, todo o corpo é afetado de um modo negativo. Toda vez. Quando falamos mal uns dos outros, então os membros do corpo demonstram favoritismo. E favoritismo é algo que vai contra o mandamento que diz assim: tende igual cuidado uns para com os outros. Então, quando eu me encontro com alguém, e esse alguém é especial para mim, eu prefiro ele, então, ou ela, então eu falo com ela mal do outro. E eu não apenas estou me demonstrando não gostar, ou não concordar, ou não combinar com o outro, mas estou levando o outro também a não fazer isso. Quando nós falamos mal uns dos outros, então o interesse geral está concentrado no indivíduo, ao invés de estar concentrado ou centrado em Cristo. Então, quando nós nos reunimos para falar de outro irmão, o nosso pensamento não está em Cristo, está naquele irmão, mas a ideia aqui é que nós temos a mente de Cristo, e nós temos que estar ligados à mente de Cristo. E aí, quando nós falamos mal uns dos outros, sementes de amargura, de desentendimento, são plantadas. E o corpo de Cristo não consegue nem adorar, nem louvar a Deus como deve. Porque quando há divisão no corpo, quem me conhece, quem já me viu pregar muitas vezes também me ouviu falar sobre essa ideia de, sei lá, um boi ou um porco que é morto, é todo esquartejado, é todo cortado em pedacinhos para ser vendido, e você chega lá no açougue e lá tem um boi inteiro em pedaços. E se você perguntar se tem carne de boi, vai te falar carne de todas as partes de um boi. Mas quando você perguntar se você tem um boi para me vender, ele fala assim: um boi eu não tenho. Por quê? Porque tem todas as partes dele, todos os membros dele, mas estão separados, estão cortados. Então, onde há essa fragmentação, não há vida. A vida está na unidade, a vida está no amor, a vida está na obediência, e a nossa obediência leva-nos a cumprir os mandamentos. E um dos mandamentos, hoje me parece que nós estamos na 11ª ministração nessa série, vai falar de não falar mal uns dos outros. Por quê? Porque falar mal uns dos outros é plantar semente de amargura, de desentendimento, e que vai impedir que o corpo de Cristo adore o Senhor, que louve o Senhor, porque não tem vida. A Bíblia diz assim: tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, todo ser que respira, louve o Senhor. E se o corpo está todo fragmentado, ele não respira, está morto.
e então não pode adorar a Deus. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha o que Paulo está dizendo aos romanos. Ele diz: ora, o Deus de paciência e consolação, glória a Deus que é de paciência e consolação, esse Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Mas qual o propósito disso? Olha o que está dizendo aqui no texto, vai dizer assim: para que concordes a uma boca, ou seja, que vocês tenham a mesma palavra, o mesmo parecer, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só podemos a uma boca glorificar esse Deus quando temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento uns para com os outros. E quando temos o mesmo sentimento uns para com os outros, queridos e amados, nós obedecemos esse mandamento e não falamos mal mais uns dos outros. Nós vamos nos formar nisso. Eu quero dizer para você que essa não é uma palavra do pastor Amarildo para você, mas de Deus para o pastor Amarildo e para todos nós. Eu preciso dessa palavra, eu preciso aprender isso. Por quê? Porque quando evitamos essa prática terrível de falar mal dos outros, quando nós evitamos essa prática, então todos se sentem motivados, todos se sentem animados a cuidar uns dos outros. Quando eu sei que você não fala mal de mim, eu cuido de você. Quando você sabe que eu sou seu amigo e não vou falar mal de você, você cuida de mim. Então, quando nós sabemos dessas coisas, dessa certeza, então nós nos animamos, nós nos fortalecemos, nós ficamos motivados a cuidarmos também uns dos outros, que tem a ver, já até citamos aqui. Então, quando nós evitamos essa prática de falar mal dos outros, todos se sentem motivados e animados a cuidar uns dos outros e a edificar uns aos outros. Porque eu não vou ter problema nenhum de ajudar você a crescer, porque você crescendo não vai jamais se sentir melhor ou maior do que eu. Você não vai ter problema em me ajudar a crescer, porque eu jamais vou me sentir superior a você, melhor do que você ou maior do que você. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, talvez seja essa a resposta, porque às vezes não crescemos. Às vezes não temos êxito naquilo que fazemos. Então eu quero aqui, antes de terminar, eu quero convidar você a examinar o seu coração e as suas palavras. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos absolvidos, pelas nossas palavras seremos condenados. A Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. E na próxima vez que estivermos na roda de amigos, nós vamos prestar atenção nas nossas conversas. Vamos analisar se elas estão de acordo com esta palavra que estamos lendo hoje. Nós vamos ver isso. E então
nós vamos conseguir perguntar ao Espírito Santo o que devemos fazer, como devemos proceder, o que devemos falar. Falar, diz a palavra do Senhor, antes de ouvir é tolice. Então que nós possamos, nesse tempo, aprender a cada dia a viver de forma a obedecer os mandamentos que estão na palavra do Senhor, e dentre os quais existem os mandamentos recíprocos, mandamentos que dizem respeito ao eu e você, ao você e eu, uns aos outros, à mutualidade. E entre esses mandamentos está o mandamento que diz: não falem mal uns dos outros. Que eu e você, que você e eu possamos fazer um compromisso com Deus, de nos ajustarmos, de repensarmos o nosso comportamento no que diz respeito a falar mal de outras pessoas, de outros irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos permita compreender a sua palavra de forma a honrar o nome dele e também a desfrutar das bênçãos eternas dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero mais uma vez orar, agradecendo muito a Deus pela sua vida e por estarmos aqui. Pai querido, adoramos o nome do Senhor, louvamos o nome do Senhor e cremos, ó Deus, na resposta de cada coração à Tua palavra. Cremos, ó Deus, na transformação de vidas, na transformação da visão de igrejas, de gerações, a partir de palavras como essa que o Senhor tem nos dado. A Ti toda a honra, toda a glória, eu te louvo por cada vida que tem participado, que tem ouvido, por cada família representada, por cada cidade representada, por cada estado representado, por cada nação representada. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pelo amor, pelo cuidado que tem comigo e por nos ouvir nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos com a live Sem Amor, Sem Sentido no Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus. Até um outro dia.